Hoje a gente vai fazer um filme que é sobre uma dúvida, né, de um agrofloresteiro lá das Ilhas Canárias sobre capina seletiva, né? Que no nosso livro que nós publicamos tem uma determinada página que a gente fala assim, que quando você tem uma erva de ciclos anteriores, aí você retira ela com a raiz. Aí a pergunta era assim, mas sempre retira com a raiz? Não, depende. É que quando aquela erva cumpriu a sua função, um indicativo que ela cumpriu a sua função, ela já está com o sistema radicular fraco. Então a gente percebe isso numa braquiária, por exemplo, que ficou muito sombreada, ela já está feia e quando você puxa, facilmente ela se desprende, ou seja, ela já não está enraizada mesmo, ela já cumpriu a função, então a floresta tomou conta e aquela erva sai. Agora, se a gente pega uma área, por exemplo, uma área como essa aqui, ó, isso aqui é capim meloso, completamente seco no final da estação seca. Nós estamos no último mês da estação seca. Essa é a área que nós manejamos e a gente vai mostrar como que ela ficou agora. Então, se você plantou aqui, acumulou esse capim em linhas e plantou as árvores e na entrelinha nasce esse capim de novo, ele vai seguir crescendo. Você não tem nada que o substitua por uma erva melhor, por uma gramínea melhor, um andropógon, um marandu, uma braquiária brisanta, um capim guatemala, um margaridão. Margaridão já exige mais adubo, né? Ele não cresce numa área que está crescendo bem esse capim meloso. O margaridão fica fraco muito tempo até ele ganhar tração, assim, ele vai remando. Nesse caso, fica aquela erva dos ciclos que elas estão crescendo, continua crescendo, produzindo biomassa, até que você consiga estabelecer as ervas dos próximos ciclos, né? Enquanto você não consegue estabelecer isso, você vai trabalhar com essa erva. Então, seja uma ciperácea, seja uma imperata, né, um sapé, você acumula o sapé. Aí onde você acumulou o sapé, que é um capim de área degradada, você pode plantar uma mandioca brava e aquilo vai criando a vida. Então, como nessa área aqui, por exemplo, nós manejamos aqui e está aqui, vamos ver de perto então o que resultou desse manejo. Então isso aqui é uma área que já tem mais de um ano que nós plantamos, ó. Está crescendo aqui o eucalipto, nós plantamos também entre os eucaliptos, está aqui, ó, um cajamirim rebrotando, aqui um cajuzinho crescendo e aqui os eucaliptos, ó. Isso aqui é sem irrigação. A cada 1,5 metro tem filas de árvores. Então nós plantamos aqui a cada 50 centímetros, ó. Tá aqui, ó, a mangaba, um tufo de mangaba, tá super bonitinho, ó, no pico da seca, pessoal. Tá aqui. Isso aqui são pedaços de pau que nós cortamos aqui de mimosas que estavam aqui nesse campo. Aqui, ó, olha o solo como que é aqui, ó. Olha o solo. Muita laterita, 10 centímetros de solo. Depois é pedra. Isso aqui nós fizemos com a picareta. Então vai embora, tá vendo essa linha aqui, ó? Essa linha aqui assim, é a mangaba, 1,5 metro, tá o eucalipto. Aqui está aquele acúmulo que nós fizemos no início, o acúmulo do capim meloso, braquiária que tinha aqui. Mas olha como está bonita essa linha, ó. Isso aqui deveria ter podado. Nós perdemos o time aqui, mas deveria ter podado esse guandu. Mas olha aqui como está bonito, ó. Tá aqui o cajuzinho crescendo, o eucalipto pelita, que tem essas folhonas bonitas crescendo. Nós plantamos entre cada abacaxi. Olha aqui, ó. Isso aqui foi de semente, ó. Um engazeiro está crescendo, volta de novo. Olha como está bonito esse caju. Super bonito. Cajuzinho do cerrado crescendo e vai as linhas. Ainda a gente vai incrementar mais. Agora, na entrelinha que nós roçamos aqui, por causa dos incêndios também, né? Tá vendo? Ali começamos lá em cima, ó. Nós começamos lá em cima, ó. Ó, começamos daquele jeito lá, ó, com o capim meloso. Aí nós viemos para cá, né? E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos plantar aqui, ó, com a picareta aqui assim, ó, beirando a linha aqui, capim guatemala. Plantar capim guatemala para alimentar as linhas de abacaxi. E aqui nós vamos passar bem suave, picotando o tratorito, que a gente tem um Husqvarna, só para picotar assim, o solo de leve, nós vamos jogar o andropógon a lanço, semente de andropógon, e picotar o solo, só para garantir uma leve cobertura para o andropógon, porque o andropógon cresce muito mais que o meloso, e ele é um capim fácil de manejar.
E aqui, ó, vocês estão vendo as linhas aqui, ó, a cada 50 centímetros, olha aqui, ó, mangaba, 50 centímetros mangaba. Agora, entre as mangabas, a gente pode plantar carvoeiro agora, porque tem muita luz. Tem muita luz. Ainda cabe muitas plantas aqui dentro. Podemos aumentar muito a densidade. Então aqui está nascendo muito braquiária decumbens, que também tinha junto com o meloso. E o meloso vai voltar com a chuva. Mas a gente vai jogar. Aí quando cresce um pouquinho a braquiária, e o andropógon ele ainda está com 5, 10 centímetros, a gente roça por cima, sem machucar o andropógon novo. E a gente já fez isso nos outros pastos e trocou o capim sem gradear. Só jogamos a lanço o andropógon, ele cresceu no meio da braquiarinha, aí roçamos por cima dele a braquiária e ele conseguiu sair. E trocamos o capim assim, sem gradear. Um capim que cresce mais, que produz mais massa nesse caso. Porque se a gente olha a bibliografia, fala que braquiarinha produz lá 30, 25, 30 toneladas por hectare, mas num solo muito fértil. A braquiarinha aqui não consegue produzir essa quantidade. O andropógon consegue produzir mais. Então tem a ver assim com a qualidade que está o solo no momento. E aí a gente vai plantar o capim Guatemala. Talvez a gente podia experimentar também o capim Guatemala aqui, ó. Entre essas duas mangabas. Olha como tá linda essa toceira de mangaba aqui, ó. Foi 10, 15, 20 sementes. Tá? Isso aqui para mim é um tesouro. 5 meses sem chuva. E essa mangaba bonita assim, ó. É graças a esse tufo de semente que ela tá bonita. Porque se a gente plantasse uma, ela morreria. Graças a ter plantado um tufo, é que nem uma pinguineira. Imagina uma pinguineira assim. Os pinguins de fora, eles entram para o meio da roda, recebem calor, aí circula, sai para fora. É o mesmo princípio. A gente cria uma comunidade, elas se apoiam mutuamente quando cria uma comunidade aqui, uma população de sementes. Então, a gente pode até plantar entre as duas aqui uma toceira de Guatemala. A dificuldade é que a gente quer roçar fácil. Por isso que não é bom pôr muito perto das árvores frutíferas. Mas é bom a gente fazer o teste. Olha outra bonita aqui, ó. Então a gente vai plantar Guatemala, que é um nível de fertilidade menor que exige do que o capim-elefante. É o mesmo nível de um andropógon, de um meloso, então vai crescer bem. Aí aí 1,5 metro de novo, tem outra fila aqui, nós plantamos goiaba, tá vendo? Goiaba de pé franco, tá vindo. Aqui um ingá sofrendo, aqui tá um cajamirim, ele não morreu, simplesmente está sem folhas. Plantamos também a cratilha, que ela tá vindo aqui, ó. Não tinha muitos pés, então plantamos a cratilha, que é uma arvorezinha. Tá aqui a cratilha, ó. Então ela vai. Se a gente consegue estabelecer, depois eles vão, porque a gente só vai melhorar as condições. Não é como a agricultura convencional, que as condições são as mesmas ou vão piorando. Vai acabando a matéria orgânica, aí perde aquela capacidade de tamponar o solo, de não ter pragas e doenças. Chegou a 1% de matéria orgânica, é crise geral. Explosões de insetos, explosões de doenças. Aqui não, aqui a gente sempre vai estar aumentando a matéria orgânica porque a gente está plantando em alta densidade e ainda tem muito espaço vazio. Então, aqui ó, os eucaliptos estão bonitos, é a mesma coisa. Nós vamos replantar aquilo que não nasceu bem, mas tem várias coisas vindo, ó. Tá vindo aqui, ó. Aqui está o cajuzinho, aí de novo ingá, pelita, mas isso dá para incrementar muito. Com carvoeiro do cerrado, com eritrina mulungu. Carvoeiro pode até entrar de semente aqui, alternando com as mangabas, nessa linha da goiaba. Então a cada 1,5 metro nós vamos ter filas de árvores e vamos pôr mais árvores, incrementar com mais densidade. E nessa entrelinha, vocês estão vendo? Ó, quase solo nu, ó. Solo nu. Porque o meloso ele engana, parece que tem uma cobertura forte. Você roçou, embaixo não tem nada. Mas nesse solo nu agora a gente vai jogar andropógon a lanço e dar uma bicada com a enxada rotativa bem superficial para fazer assim uma mistura de leve com a terra. E quando começar a chuva, com certeza ele vai nascer. E outra coisa que nós podemos plantar aqui, ó, mandioca. Aqui entre as mangabas, em vez do Guatemala, experimentar mandioca. A cada metro aqui cabe uma mandioca. Então, como o Ernst sugeriu um trabalho que ele fez no Pará uma vez, que ele plantou mandioca assim com 1 metro de comprimento, aí tem mais reserva, significa que é mais chance da mandioca se estabelecer. O ideal seria até mandioca brava, que é mais rústica do que a mandioca, né? Da gente plantar nessa área aqui. E aí com certeza a gente vai dominar um pasto
degradado, que era isso aqui, né? Isso aqui, ó, isso aqui tá a fronteira, isso aqui era um pasto degradado e dificilmente isso vira floresta logo. Isso aqui é um campo pirófilo, isso não vai virar floresta. Raro, vai demorar milhares de anos, porque essa massa de capim impede de qualquer árvore se estabelecer. Olha aqui, ó. E outra, isso aqui chama capim meloso porque, ó, você abre aqui, isso aqui tem um óleo, pessoal. Tem um óleo, a mão fica grudando, ó. Olha aqui, ó. Como é que vai uma árvore sair aqui no meio? Não sai. Mas é importante ter uma massa de capim forte, porque daí a gente usa a força do capim. Essa estratégia que Ernest criou, ela usa, que ele fala, faça do seu inimigo o seu capacho. No capacho no sentido de ser o seu braço direito. Então quando a gente olha para a braquiária e fala assim, a gente perdeu a guerra para a braquiária. Primeiro que você está fazendo guerra contra um capim, né? Se nós somos homo sapiens sapiens, a gente vai fazer guerra contra capim? Não, a gente usa a força do capim para trabalhar a nosso favor. Então foi o que nós fizemos para cá. Acumulamos nas linhas, plantamos abacaxi, aí o que sobrou um pouquinho a gente rastelou e plantou a mangaba, podou as árvores velhas que tinham aqui, como essa aqui, tá vendo? Podamos elas, protegemos as mangabas que são novas para a roçadeira não machucar elas, colocamos madeira em volta para ver as mangabas, plantamos crotalária, não veio muito bem, falhou muito a crotalária, porque é 10 centímetros de terra, quase nada de fósforo, traços de micronutrientes. É uma terra muito que incêndios queimavam aqui anos e anos esse lugar, como todo o cerrado no Brasil. Então essas estratégias que são fundamentais, a gente usar a força do capim. Mas esse capim não vai embora enquanto a gente não estabelece a sucessão natural. Então as ervas de estágios anteriores à floresta, elas só saem se o novo ciclo chegou. Então, essa é a estratégia da sucessão natural. O capim está preparando o próximo ciclo. Então, a gente concentra o capim, planta umas ervas que crescem bem com aquela fertilidade. Ou árvores. Aquelas árvores preparam, ou a placenta, prepara o próximo passo. Se a gente não plantou, então o capim tem que continuar trabalhando, ele não sai. Agora, o que a gente vai fazer? Se a gente não plantar o andropógon aqui, olha aqui o meloso rebrotando, ó. Olha aqui o meloso. Aqui o meloso está rebrotando. Então se eu não plantar um andropógon, eu vou usar a força desse meloso aqui que está rebrotando. Felizmente eu tenho um meloso aqui que está rebrotando. Eu vou usar a força do meloso aqui. Mas se eu colocar um capim melhor, ele naturalmente vai substituir o meloso. Foi o que aconteceu em áreas que a gente plantou andropógon, a fertilidade melhorou, a gente jogou mombaça a lanço, o mombaça ocupou. Então, pessoal, isso é a grande sacada, assim. A gente plantou andropógon, começou com andropógon, aí a gente plantou milho, colocou esterco, colocou pó de rocha. Nós jogamos mombaça a lanço, sem precisar retirar, sem precisar gradear o andropógon, o mombaça tomou conta, porque agora o nível de fertilidade permitia que crescesse mais mombaça que andropógon. Porque quando a gente fala terra fértil, uma terra fértil para feto de gaiola, não é uma terra fértil para rúcula. E uma terra fértil para rúcula não vai crescer feto de gaiola. Isso é uma visão que o Ernest coloca que é dizer terra fértil é um conceito antropocêntrico, porque o feto de gaiola não vai crescer numa terra super fértil. E a rúcula não vai crescer numa terra ácida, com poucos nutrientes disponíveis, que cresce bem o feto de gaiola. Então quando a gente melhora, automaticamente abre a porta para surgir aquilo que cresce bem, que tem um material genético que faz a leitura do solo e diz, aqui eu cresço bem, então ele domina a área. Então é isso, capina seletiva, retirar as ervas, é quando a gente criou condições. Se não tem condições, a gente vai manejar aquilo que a natureza está nos dando. Então, se seja leucena, ipê de jardim, eucalipto, acácia manjo, que muitas vezes são árvores proscritas, né, que se dizem invasoras, não. A natureza está lançando mão de usar aquilo que ela tem. Essas plantas não vão crescer numa mata vigorosa, prístina, virgem, original, na Amazônia, forte. Elas crescem onde o ser humano já destruiu. Porque o sistema imunológico de uma Amazônia intacta, uma mata primária, a gente leva lá uma leucena, aquilo lá vai sumir, aquilo lá vai desaparecer.
Então, onde já está degradado, a natureza vai lançar mão do que ela tem. Então, esse é o princípio de capina seletiva e retirar aquilo que já cumpriu a sua função.